E lá, acabou, filha da puta. Ah, não, agora começou. Caralho, quem tá vendo filme pornô, Carol? Mostra. Ô, seu filho da puta. Eu vou aí meter a porrada em você agora, seu ridículo. Maria, se fudeu, lá, tá filmando. Aí, esse cachorro parece um rato. Tu não ia rotar? Rota aqui pra câmera, então. Não, agora tá de à vontade, parece que voltou. Sem graça. Não, cara, você levando doce pra cá. Faria, vai. Tá maluco? Solta essa porra, solta isso! Amor, não, amor, não! Solta isso! Se meter na porra. Tá vendo com a mão, com olhos nas pontas dos dedos? Vê com o olho, filha da puta. Igor, manda a pérola que a Carol falou no telefone. Olha pra cá, desgraçado. Tá com piolho? Conta a pérola que a Carol falou. Alô? Alô? É da pizzaria? Não, é do cemitério, filha da puta. Comentaram. Pior se o cara me chamasse de filha da puta ainda. Mandar ele tomar no cu, não comprava mais pizza. Quero filmar eu, que eu vou filmar ele, né? Daqui. Não, vai filmar o quê? Eu parada? Filma tu com farinha. Diz como é que vai ser sua festa de 22 anos. Festa Faz um nada. documentário. Vai botar filme pornô nessa porra, não.